Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E quando a gente fala em mulher, é inevitável pensar no nosso papel de mãe, né? Eu sei que nem todas as mulheres são mães, mas já que a gente gera vida, vamos aproveitar para falar desse assunto, até porque muitas mulheres têm medo do parto. Então a gente convidou aqui a doula e professora Tatiane Armênio para falar sobre essa hora. Seja bem-vinda, Tati, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, por Imagina. falar de um tema tão importante, Com certeza. Que é o parto. Tati, até ia te perguntar, eu sei que eu escuto das minhas amigas que ainda não são mães, né, e até das que já passaram, que falam dos medos na hora do parto, né? O que mais passa na cabeça da mulher nessa hora que dá tanto medo? O que você sente pela tua experiência? Na verdade, o que elas trazem pra gente é o medo da dor. Medo da dor na hora do parto. É o medo da dor que é o principal foco, né, da maioria delas. E além do medo da dor, o medo de não ser respeitada, de repente, ou de repente, algumas condutas, ela não ser avisada dessas condutas. Então, também tem essa preocupação. Isso, essa preocupação também existe. Entendi. Mas hoje em dia, né, tudo evoluiu e a gente consegue ter profissionais que ofereçam um alívio da dor, né? De forma farmacológica ou não farmacológica. E essa mulher consegue ter uma assistência com maior qualidade para que ela passe por um trabalho de parto mais tranquilo e com maior qualidade. Ah, legal. E você, na sua opinião, durante esse ano que a gente ficou mais em casa, né? Tem pandemia, a gente sabe que existe um risco maior para as mulheres grávidas. Existe algum movimento assim de que estão pensando mais em parto em casa, nesse sentido, ou não? As mulheres, ou está no mesmo número, maternidade, hospitais, essas coisas? Sim, essa busca pelo parto domiciliar aumentou bastante nesse período de pandemia, mas não basta querer o parto domiciliar, você precisa respeitar alguns critérios, os quais a enfermeira obstetra que acompanha esse parto domiciliar acaba conversando com essa gestante e informando a respeito desses critérios. Então, não basta você, lógico, tem o direito de escolher, né, em casa, no local que ela se sentir mais confortável, mas ela precisa estabelecer que precisa saber os riscos também, né? Isso, entender os riscos. Ela precisa ser uma gestante de baixo risco. Ela precisa realmente seguir alguns critérios. Então, precisa contratar uma enfermeira obstetra, né? E realmente entender como funciona esse processo de parto domiciliar. Imagino. E na sua experiência, de novo, você acha que as mulheres tendem a querer um parto mais natural ou elas ainda buscam muito pela cesárea? Então, a gente tem uma questão que é a falta de informação, né? Muitas mulheres não têm a informação necessária, isso porque nas nossas escolas a gente não discute sobre isso, e chega muita informação errada, às vezes de familiares que acabaram tendo um parto mais difícil, né? Que antigamente realmente era mais difícil. Sim. Mas hoje em dia, elas chegam com essa demanda da busca pela informação. Né? E quando elas querem pelo menos saber. Sim, quando elas se informam, elas conseguem optar de forma mais consciente. Então, entendendo se elas realmente querem uma cesárea ou um parto normal. A grande maioria ainda busca uma cesárea, às vezes até por falta de... Por uma indicação dos médicos ou por falta de informação mesmo. Mas a gente tem, assim, uma realidade mudando e as mulheres estão se informando cada vez mais e vendo os benefícios do parto natural, do parto normal. Né? Porque os benefícios são evidentes, a evidência científica diz, né, que é nisso do que nós nos baseamos. A evidência científica diz que realmente as mulheres e os bebês têm muito mais benefícios em relação à recuperação, em relação aos cuidados, em relação aos processos em si de parto de forma geral. Eles são muito mais tranquilos quando se tem um parto normal do que a cesariana propriamente dita, que é uma cirurgia, né? Sim. E uma cirurgia, toda cirurgia tem seus riscos. Tem. Então, acaba sendo... tendo essa relação. Entendi. Né, de saúde também, saúde junto com a escolha do parto. Exatamente. Que também vai de caso a caso. Tem pessoas que precisam ir para cesárea, né? Sim, dependendo do risco. Precisa. Mas eu vejo que na maioria, pelo menos, não sei se é cultural também aqui no Brasil,
tende-se a buscar primeiro a cesárea, acho que por causa dessa questão da dor, né? Sim, exatamente. Você não vai se preocupar, você não vai ficar tensa, não vai ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer na hora? E daí esquece esse assunto, né? E por isso que é importante a informação, porque quando a mulher se alimenta dessa informação, ela consegue entender que esses processos podem ser amenizados, né? Essa dor, ela não precisa ser vista dessa forma, ela consegue canalizar de outras formas, ela consegue ajuda, ela consegue andar, se movimentar para diminuir a dor, ela consegue métodos como hidroterapia, ela consegue com a bolsa de água quente, às vezes ter um alívio da dor ou com massagens. Então existem várias formas dela não passar por esse processo de uma forma tão dolorosa como as pessoas realmente colocam. Legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel da doula, né, que é o que você faz. Se a gente tem a tua ajuda só na hora, só se optar por um parto natural, ou se, por exemplo, durante uma cesárea também? Sim, na verdade, dois casos. sim. A doula ela pode atuar nessa questão da informação com a gestante, através de consultas, através de rodas, que muitas doulas conduzem rodas, né? Principalmente. Até para dividir experiência, sim? Sim, para divisão de legal. experiência, né? E também para conversar a respeito desses medos e como pode funcionar o processo. Às vezes nessas rodas tem mulheres que já são mães, passaram por esse processo de parto, então elas mesmo acabam tirando dúvidas entre elas. Então, elas precisam buscar essa informação e a doula consegue trazer esse elemento. E durante o trabalho de parto em si, a doula atua com essa questão do alívio da dor. Né? A gente fala que a doula pode ser comparada ao anestesista. O anestesista, ele é o intervencionista, né? Ele age de forma farmacológica e a doula de forma não farmacológica. Então, que legal. A gente que atua com técnica com mesmo. Várias técnicas, né? Com utilização do rebozo, com utilização de massagens, utilização de spinning babes, que é uma técnica de movimentação da mulher, para auxiliar esse trabalho de parto. Que legal. Isso tudo em prol, né, do alívio da dor, vamos dizer. Do alívio da dor e de uma experiência melhor de parto. Legal. E também auxilia no pós-parto, né, com esse início de amamentação, algumas doulas com o pós-parto propriamente dito, visitando a casa dessa mulher, ensinando os primeiros passos com o bebê também. E é muito interessante para a mãe de primeira viagem, né, que tem muita insegurança. E esse trabalho que você fala, essa técnica, ela é usada só na hora do parto ou já começa antes, na gestação toda? O que as mulheres precisam ter em mente para ter um parto mais tranquilo? Então, na verdade, a primeira coisa que ela precisa fazer é ir atrás de informação. Ela precisa entender o que vai ser esse trabalho de parto. Certo. Ela precisa saber o processo pelo qual ela vai passar para conseguir ter as escolhas conscientes, né? Então, a partir desse momento, ela consegue desenvolver um plano de parto, por exemplo, que é um documento que você pode levar no hospital ou deixar disponível para a maternidade ou para a maternidade deixar disponível para os profissionais que vão estar assistindo essa mulher. E nesse plano de parto, ela coloca as vontades dela, o que ela gostaria ou não gostaria que acontecesse no dia do parto. Isso é possível, então? Sim, é possível. Então, como que ela consegue ter essas informações? Através de, hoje, vídeos no YouTube, através de notícias, através de rodas de gestantes. Conversa com outras mães, Conversa com outras mães. E, a partir disso, ela consegue desenvolver o plano de parto que eu te falei. E ela também pode visitar a maternidade. Que também dá uma segurança, né? Isso, que dá uma segurança maior em relação a esses medos. Nessa visita, ela pode perguntar todo o processo, como funciona ali dentro. Né? Eu entro e eu vou pra onde? Meu marido vai pra onde? Ele se separa de mim e quando que nós nos vemos de novo? Né? E depois que o bebê nascer, pra onde o bebê vai? Onde eu fico? Como que eu sei que não vai ser trocado o bebê? Tudo isso passa na cabeça da mãe, né? Sim, exatamente. Eu falei pro meu marido, saiu daqui, saiu de dentro de mim, você acompanha em todos os lugares e volta. Você não tira o olho da criança. O desespero da mãe. Mas é verdade, é um medo que acontece muito. Então você precisa saber quais são os protocolos da instituição que você vai ter esse bebê para você conseguir desenvolver esse plano de parto. Né? Para você dizer, olha, não quero que separe o meu bebê do pai, né? A partir do momento que ele nascer. Pra gente fechar, tem algum exercício que facilita mais na hora do parto? Você mencionou água, né?
Sim, sim. Na verdade, a água é um dos instrumentos, né, que podem ser trazidos para esse trabalho de parto. Mas aquela mulher que de repente não consegue ter acesso a uma banheira, ela pode usar o chuveiro, que já realmente traz um alívio muito grande. Mas assim, de forma geral, a movimentação dessa mulher, ela precisa andar, ela precisa caminhar, ela precisa ter o bebê, né, o expulsivo que a gente fala, numa posição que ela se sentir favorável. Né? Então ela também que escolhe. Sim, ela pode e deve escolher, né? Por quê? Porque ela está sentindo aquela dor e ela sabe qual a posição que traz mais conforto. Isso é uma informação importante, porque às vezes você fica só na onda do médico, né? Tá ali sem saber o que fazer direito. Sim. E ela pode sentir no próprio corpo o que é o melhor para ela na hora. Na verdade, é ela que conduz, né, esse trabalho de parto. É ela que vai dizer, olha, eu tô sentada, eu tô confortável, eu tô lateralizada, eu tô confortável, eu tô de pé, eu tô andando, tô caminhando. E normalmente o se movimentar traz mais conforto, porque ela ficar parada. Sim, ou não, de repente ela pode até ficar parada, mas ela que precisa conduzir, ela precisa entender o que o corpo dela realmente está precisando naquele momento e informar aquela equipe. E nesse sentido, a equipe também vai direcionando, né, conforme a necessidade do trabalho de parto. Legal. Mas o importante é que a mulher saiba que ela precisa ter a informação para ter autonomia. Ela pode fazer escolhas e ela deve fazer escolhas para... isso é muito interessante. Para ter uma boa experiência. Tati, você tem o site, né, casauterus.com.br, tem mais informações lá também, né? Isso mesmo, pode buscar por ali. Tem algumas informações também a mais, né, em relação ao trabalho de parto e a gestação, e também pode me encontrar nesse site. Muito legal. Obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas aqui hoje no Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher, tá? Feliz Dia da Mulher para você também. Obrigada.